Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui para mais um projeto Orando em Família, nesta segunda-feira de 2023. Que Deus abençoe a vida de cada um que está participando ou vai participar. Lucas, que Deus abençoe a sua vida, de toda a sua família, né? Nesta segunda-feira nós iremos falar sobre alguns precursores da Bíblia que foram elevados ao céu. Nós já falamos sobre vários temas aqui, né? Já falamos sobre muitos temas aqui. Nós estamos nessa semana, né? Nós já falamos como será o céu, nós comentamos também. No dia 21/8 nós falamos como será o céu, mediante a leitura da Bíblia. No dia 28/8 nós falamos quem entrará no céu. Quem entrar no céu. No dia 11/9 nós falamos como será nosso corpo lá no céu. E no dia 18/9, quem subiu vivo para o céu? Nós vamos falar hoje, né? Quem subiu vivo para o céu? Por que Deus os levou? A gente estava pesquisando na Bíblia e nós encontramos dois precursores, né? Que foi elevado ao céu vivo. É interessante que cada um deles, todos os dois que nós iremos falar aqui, um se encontra no Velho Testamento e nós vamos falar um pouquinho, né, uma pequena parte do outro precursor também, do outro grande, nosso Senhor Jesus, como que foi sua ascensão também ao céu. Nós vamos comparar um com o outro, como que o poder de Deus que veio ao mundo na face de Jesus, como que foi sua ascensão ao céu. Então vamos estar comentando um pouquinho dentro da Bíblia. Esse aqui também nós vamos falar dentro da Bíblia, né? Aonde que se encontram esses dois precursores, né? Que foi Enoque e Elias. E alguns detalhes, como que foi a sua subida ao céu, de corpo e alma. O que a Bíblia nos relata são esses dois. Como que está o som aí? Hoje ninguém falou nada, como que está o som, né? O Ítalo entrou, não falou como que está o som. Como que está o som aí? Estamos aqui testando, vamos esperando alguns minutos para essa semana. Nós não colocamos o nosso banner, né? Como que está o som aí, Lúcio? Está tudo bem? Está melhor hoje? Dá um feedback aí para nós, como que está o som hoje, né? Que Deus abençoe nossa semana, essa semana que é abençoada por Deus, onde nós tivemos um culto maravilhoso ontem na Igreja Assembleia de Deus, foi maravilhoso. Na sexta-feira nós também tivemos um encontro familiar muito maravilhoso, onde nós sentimos, tá bom, Lúcio? Então, graças a Deus. Então vamos darmos início, né? Nós começamos já uns 5, 6 minutos, mas vamos lá, né? Na sexta-feira, para comentar, como nós fomos no nosso grupo familiar, sexta-feira a gente faz visitas, foi uma maravilha. Pudemos sentir a presença de Deus naquele ambiente. É Deus agindo em todos os lugares, nos pequenos detalhes a gente percebe a presença de Deus. Nos pequenos detalhes, né? Então Deus é maravilhoso. Vamos fazer a leitura da Bíblia, né? Mas antes, nós vamos fazer uma oração
para que o Senhor nosso Deus possa nos dar sabedoria, unção, né, na leitura da Bíblia de hoje. Senhor Deus, amado Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, pelo final de semana que o Senhor nos deu e que essa semana possa estar nas mãos do Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos, das nossas famílias, a cada um, Pai. Obrigado. Jesus, essa noite, na leitura da Bíblia, nós estamos aqui para que o Senhor venha nos dar sabedoria, a tua unção, que o Senhor quis falar, que nós não conseguimos perceber, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar e nos guiar mediante as palavras da Bíblia. Senhor, obrigado por nos dar sabedoria, conhecimento, mesmo que seja pequeno, mas o pouco que nós temos, para quem não sabe nada, é muito. Jesus, obrigado por tudo. Amém, 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 né? Então vamos lá na leitura, na Bíblia de hoje. Primeiro nós vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 24, né? Quem foi Enoque? O que a Bíblia fala sobre Enoque? E depois nós iremos ler sobre Reis, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 ao 12. Vamos fazer a leitura aqui, então, né? Primeiro vamos em Gênesis. Primeiro vamos em Gênesis para ver quem foi Enoque, né? Gênesis capítulo. Vamos ler o 21 para a gente compreender de quem foi a linhagem, quem foi, como que a Bíblia nos relata aqui, né? Vamos lá. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Quando Enoque tinha 65 anos, então Enoque foi pai de Matusalém, né? Nós podemos falar muito dele, Matusalém, né? Foi um dos homens mais velhos da Bíblia. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Então não foi só esse, né? Foi outro. Que Deus abençoe sua vida, minha digníssima esposa Aparecida, de todos os nossos filhos, neta, cunhadas e irmãs. Amém? Amém. Enoque viveu 360 anos, olha a idade dele, 360 anos. Muito tempo, né? Tinha filhos e filhos, então não foi só Matusalém que foi filho de Enoque. Teve mais ainda. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou. Então a Bíblia relata aqui que ele desapareceu, não encontrou ele, pois Deus o levou. O que a Bíblia nos relata é isso, Deus o levou. O 25 fala assim, ó, quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameleque nasceu. Então aqui no livro de Gênesis fala que a chave, o segredo para sermos edificados e abençoados por Deus é o quê? Olha só qual que é. Em comunhão com Deus. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. Então a chave é viver em comunhão com Deus. Essa é a chave para que o Espírito do Senhor Jesus e que possamos ser elevados aos céus
só porque nós vamos ser elevados no dia do arrebatamento. E quando assim formos, e um dia iremos aguardar o dia do arrebatamento. Aí nesse dia, segundo a Bíblia aqui, que faz menção, que é o que? Sempre em comunhão com Deus. Então é um dos propósitos, alguma das maneiras para sermos arrebatados, né, ao céu. Então aqui nós vimos Enoque. Vamos passar para o outro aqui agora, que é Segunda Reis, capítulo 2, Segunda Reis, né? Capítulo 2, cadê capítulo 2? Segunda Reis, capítulo 2, aqui. Capítulo 2, 11 e 12. 11 e 12. Vamos lá ver então qual foi o outro, né? 11. Então vamos aqui ler um pouquinho adiante para a gente conseguir, para a gente perceber o que Elias, né? O que Elias estava fazendo aqui, como que foi. Olha só, vamos começar aqui no 9. Ali Elias disse a Eliseu. Então há um diálogo aqui entre Elias e Eliseu. Elias foi quem foi elevado ao céu. Eliseu era quem queria a capa dobrada de Eliseu. Ou seja, resumindo, a Bíblia não fala, mas eram os poderes que Elias tinha. Eliseu tinha o poder que Deus concedeu a ele, e Eliseu queria esse poder. Ou seja, a Bíblia fala que a unção, o poder que existe em nós de revelação, de curas, de profetização, de todos os dons que Deus nos dá, ela pode ser repassada para o próximo. Ela pode ser ensinada, repassada. Então aqui fala que ali Elias disse a Eliseu. Olha, houve um diálogo entre os dois no momento final quando Elias foi elevado ao céu, ou seja, do arrebatamento de Elias. Então houve um diálogo primeiro entre Eliseu e Elias. Eliseu era quem queria. Elias é o que ia ser arrebatado, que ia ser elevado ao céu. Olha só o diálogo dos dois. Elias disse a Eliseu. Ali Elias disse a Eliseu: diga, o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora? Esse levado embora aqui, ele já estava sentindo, já estava percebendo que ele seria arrebatado, que ele seria elevado desse mundo. Olha o que ele falou. Eliseu disse. Olha o que Eliseu queria. Quero receber como herança 2 vezes, ou seja, 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Ou seja, então existia outros profetas também que, né, iriam pegar o poder de Elias. Existiam outros, porque senão Eliseu não estava comentando aqui. Vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de entender. Mas, olha só, teve outro porém. Todo poder, toda glória tem um obstáculo. Todo que Deus nos dá tem uma coisa que ele pede em troca. Lá para Enoque, ele pediu uma coisa. O que era? Olha o que era aqui. Vamos voltar aqui para a gente ver o que ele pediu. O que Deus queria para Enoque para ser arrebatado, para andar na unção com Jesus. Sempre em comunhão com Deus. Então todo poder, toda glória
o que vem de Deus, às vezes tem um obstáculo, tem uma dificuldade. Para mim andar no caminho da comunhão com o Espírito Santo, para eu andar junto com Deus, tem um obstáculo. Tem algumas regras, tem algumas coisas que eu não posso fazer. Se eu fizer, o Espírito Santo vai me abandonar. Ele não vai me abandonar. Eu vou deixar de ouvir Ele. Eu vou deixar de ter uma comunhão. Então, todo o poder, toda a glória que vem de Deus tem um obstáculo. Tem alguma coisa para nós fazermos, para receber em troca. Então, olha que Elias propôs para Eliseu, para ele receber. Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. Ou seja, ele tinha que ver. Ele tinha que ver Elias sendo elevado ao céu. Se ele não visse, ele não ia receber. No 11 fala assim: e assim foram andando, conversando os dois, andando, conversando. De repente, um carro de fogo. Olha como que Elias foi elevado ao céu. Um carro de fogo puxado por cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Então, ele tinha um obstáculo, Eliseu. Ele tinha se ele visse Eliseu sendo elevado ao céu no carro de fogo, ele ia receber o que pediu, que era o que? A capa dobrada, ou seja, o poder de Elias dobrado, ou seja, se Elias fazia uma, Eliseu ia fazer 2 vezes mais. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou. Então Eliseu viu. E ele gritou ainda: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Nunca mais. Mas ele viu. No ver, o que ele recebeu? A capa dobrada, o poder dobrado Eliseu recebeu. E nesse dia nunca mais ele viu Elias. Pronto. Então esses foram os dois que nós falamos, né? Que foi elevado ao céu em vida, que a Bíblia nos conta. Né? Eliseu então olhou, gritou, né? A característica desses dois personagens arrebatados por Deus é que caminharam com ele, né? Caminharam com Deus. Os dois caminharam com Deus, Enoque e Elias. E se Eliseu não tivesse caminhado com Elias, ele também não tinha recebido a capa dobrada. Então a nossa missão para recebermos algo de alguém, um conhecimento, uma bondade, algum poder, nós temos que andarmos juntos, nós temos que pedir para ele passar a unção. Então, o Espírito Santo de Deus, o poder que Deus nos dá, segundo a Bíblia fala aqui, que Elias passou para Eliseu, mas teve um problema, teve alguma coisa, ele teve que andar junto com Elias. Elias, segundo a Bíblia fala, que em alguns lugares Elias não era fácil, era um profeta de temperamento muito forte, mas Eliseu teve que andar junto, porque se Eliseu não tivesse tido uma comunhão, uma amizade com Elias, você acha que Elias ia passar simplesmente pronto? Segundo aqui ele fala que os dois andavam juntos, né? Fica a dúvida. Então, para eu andar no Espírito Santo de Deus, para eu ter uma comunhão com Deus, eu tenho que ter alguns obstáculos, tenho que andar junto. Esse andar junto, aonde que eu vou conseguir direcionar? Eu tenho um mapa, eu tenho que ter um mapa. O mapa é a Bíblia. A Bíblia é o que vai direcionar o que fazermos para receber essa unção. Esse é o ensinamento que fica para nós. Quem vive aqui, tão próximo de Deus, fica transformado e arrebatado ao mundo divino. Esta íntima comunhão com o céu.
É assim que funciona. Se não tiver esta íntima comunhão, não é fácil. Então, o que nós falamos, comentamos aqui, né? E agora o porquê que eles receberam esse poder? Porque eles tinham intimidade com Deus. Então, de acordo com a Bíblia, Enoque e Elias são as duas únicas pessoas que Deus levou ao céu, sem morrerem. Sem morrerem. Então, em Gênesis, que nós lemos, andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Né? Segundo a Reis também fala, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo separou um do outro. Separou Eliseu de Elias. Separou Elias de Eliseu. Porque Eliseu ficou. Elias nunca mais foi visto. Nunca mais. Eles foi talvez o mais poderoso dos profetas de Deus no Antigo Testamento. Segundo a Bíblia, penso eu que os dois eram os mais fortes profetas do Antigo Testamento. Há também profetas sobre o retorno de Elias, Malaquias e outros, né? Mas por que Deus levou Elias e Enoque? A Bíblia especificamente não nos dá a resposta, não tem uma resposta concisa. Mas alguns especulam que foram levados em preparo para um papel no fim dos tempos. Possivelmente como as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e 12. Isso é possível, a gente não tem um conhecimento, não tem nada confirmado. Assim a gente pensa, alguns escritores falam, outros, né? Mas não explicitamente ensinado na Bíblia, pode ser que Deus desejou que Enoque e Elias não passassem pela morte divina, pela morte, devido à sua grande fidelidade em servir e obediência. Ou seja, então acho que tem alguns também que comentam isso, né? Ao servir e ter obediência, dois propósitos, servir e obedecê-los, né? Seja qual for o caso, né, Deus tem o seu propósito. E embora nem sempre compreendemos os seus planos na nossa vida, nós compreendemos. Sabemos que o seu caminho é perfeito. Nós sabemos que o caminho de Deus é perfeito. E nós passamos aqui agora para Jesus, que foi completamente diferente de Enoque e Elias. Completamente diferente. Jesus ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele foi visto andando, conversando com os profetas e tudo, e foi elevado ao céu. Olha só, Jesus teve a experiência mais profunda aqui na terra, foi Jesus. Ele morreu, ressuscitou, andou, conversou, comeu, segundo a Bíblia relata, e foi elevado aos céus. Olha só em Mateus o que fala, que Jesus, como que foi elevado ao céu Jesus? No finalzinho de Mateus 28 fala assim, ó, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando os seguidores em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias. Olha só. Jesus está conosco todos os dias, mas ele deixou também aqui mais uma chavezinha para os profetas, ensinando-os a obedecer. Enoque, Elias também obedeceu e foi elevado. Então os profetas deixou aqui para nós obedecermos as Escrituras. E Jesus falou ainda, eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Esse foi em Mateus. Mateus fala dessa forma.
Marcos, no capítulo 16, versículo 19 e 20, já, final já fala assim, depois de falar com eles, depois de Jesus falar com seus discípulos, né? O Senhor foi levado para o céu. Foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. E sentou ao lado direito de Deus. Então os profetas viram, ele sentou ao lado direito de Deus. Enoque e Elias, Enoque, ele foi o quê? Ele desapareceu. Deus o arrebatou e desapareceu. Elias foi elevado num carro de fogo. Jesus sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte. E o Senhor os ajudava. E por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Eliseu ficou com a capa dobrada de Elias. Os profetas ficaram com o quê? Olha só, e por meio de milagres. Então os profetas faziam milagres de acordo com o Novo Testamento. Eliseu também fez muitos milagres também. Tem passagem dele falando que foram feitos vários milagres que Eliseu fez, né? Prova que a mensagem deles era verdadeira. Então, quando eles faziam milagre, provava que a mensagem dos profetas era verdadeira. Lucas também comenta sobre como que Jesus foi elevado, como que foi o final. Lucas 24, capítulo 50, fala assim: então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Creio eu que nesse abençoar aqui também foi passado a unção de Jesus aos seus discípulos. Foi dada algumas instruções, foi oração, né? Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Jesus também foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegrias. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Então, esse terceiro homem que nós temos na Bíblia aqui, que é Jesus, ele foi morto, ressuscitado, andou com os discípulos, comeu, tomou, tem relatos na Bíblia que fala, e foi elevado aos céus. Os do Velho Testamento, Enoque e Elias, Enoque desapareceu, Deus o arrebatou, Elias foi elevado, foi e não voltou mais, né? Mas tem alguns, na Bíblia fala que Moisés, quando vê a face de Jesus, muitos pensam que é a face, mas creio eu que Deus falou para ele, né, que via a face de Deus, Moisés, e acho que ele não viu a face. Ele teve porque Deus falou que ninguém poderia ver a face dele, quem visse morreria. E quando Moisés teve esse contato com Deus, ele não morreu. Então Moisés teve uma intimidade com Deus. E segundo, quando alguns discípulos de Moisés viram ele descendo, né? Então houve isso também, tá? Então a nossa mensagem de hoje é essa: para andar com Deus, para ter uma intimidade com Deus, nós nunca vamos perder, nunca. Então que nós essa semana tenhamos uma ótima semana de o que esses precursores fizeram, que foram o quê? Obediência. A obediência, nada mais, foram obedecer. Eles obedeceram a Deus, obedeceram os ensinamentos. Os profetas de Jesus obedeceram a Jesus até o último final. Jesus veio, cumpriu, obedeceu a ordem que Deus deu para ele. Quando Jesus orou no Getsemane, ele pediu a Deus: Senhor, se for do seu agrado, afaste de mim esse cálice, mas se não for, eis-me aqui. Então Jesus também cumpriu e obedeceu. Então é obediência. Vamos lá chamar a minha irmã Lúcia, né, para estarmos fazendo a oração dessa semana, para que possa interceder, né, por cada um
de nós que estamos aqui. Vamos lá, Lúcia? Tudo pronto aí já? Acho que hoje eu falei muito, né? A nossa oração de toda segunda-feira, né, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Já desci aqui a mensagem, né? Putinho. A paz de Cristo, meu irmão. A paz de Cristo, a paz do Senhor para todos, uma boa noite, hoje, né? Eu acho que Jesus... Vamos ouvir depois. Hoje acho que eu falei muito, né? Não, eu acho que tem que explicar mesmo, né? Até em detalhe para entender perfeito, né? Foi bem detalhado, né? Foi bem detalhado, bem explicado. Eu acho que, para não entender melhor, eu acho que é porque às vezes não tem entendimento ainda, né? Mas e Deus, o Espírito Santo vai moldando, né? Vai até... Falando, né? Vai trabalhando aí, vai lendo a palavra de Deus, Deus vai abençoando que vai entendendo melhor. É assim mesmo, né? Tem umas coisas que é mais complexa, porque as pessoas não têm detalhe. Quando começa a sentir, falar o detalhe, aí vai ficar assim, mas a hora que começar a entender, vai ser fácil de entendimento, né? Correto. A palavra de Deus. A palavra de Deus é isso aí, não tem como não esclarecer, não tem como não ter o esclarecimento correto, porque senão não tem como, não tinha lógica de Deus deixar a palavra dele. Tem que ter o entendimento correto, tem que ter. Né? Nós estamos nessa luta aqui, tentando entender de todas as formas, né? Para nós termos esse prazer de servir a Ele cada vez mais, né? Sem murmuração, né? E ter um prazer maior ainda, que sabe que nós vamos para a eternidade, né? Ficar na eternidade sem esses problemas que nós estamos, né, tendo aqui na Terra. Mas é por aí mesmo. Eu acho interessante esses arrebatamentos, sim, que eles falam. Eles acham, tem muita gente que fala que a maioria hoje ia ser arrebatada. Mas não é dessa forma, né? Hoje para nós, né? Hoje para nós vai ser um pouco diferente. Porque tem muitos que crê, mas não tomam atitude de fazer a vontade de Deus, né? Nós estamos tentando, pelo menos eu tento ter assim uma atitude de fazer a vontade do Senhor. Como não é fácil, para eles lá também não era. Pode observar que na Bíblia são os escolhidos para escrever a palavra de Deus, né? Agora, nós hoje temos mais facilidade de aproximar de Deus através da palavra, e às vezes nós não faz, né, corretamente a ordenança de Deus. Eles lá não tinham, né? Eles eram conversando mesmo. Fala fácil, é fácil, mas se olhar a face do Senhor, ouvir a voz do Senhor, né? Olha que você vê que prazer, né? Que eles tinham de ouvir a voz do Senhor. Então, eles eram escolhidos mesmo para isso. Então, hoje tem profetas sim. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque nem todos são profetas sinceros, né? Nem todos são profetas reais, esses profetas que hoje nós temos, hoje em dia. Eu não falo, meu pastor falou isso e isso. Bom, eu vou ter uma confirmação dentro da palavra de Deus. Hoje eu tenho prazer e eu tenho, assim, mais facilidade de aprender, porque eu sei que eu tenho confirmação dentro da palavra de Deus. E eu creio no que Deus deixou escrito, né? Através dos profetas antigos, né? Então não tem como não dar erro. Não tem como dar erro hoje, né, para nós. Nós temos mais facilidade de aproximar de Deus. E a maioria das vezes nós não queremos, nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Mas da nossa maneira não vai funcionar. Da nossa maneira não vai funcionar, né? Porque a maioria das vezes, se nós fazer do nosso jeito, gente, né, tá fazendo errado. Não queira fazer coisa que não foi mandado por Deus. Não vai funcionar. Inclusive, o Evangelho ele é bem claro, tão limpo, como um cristal, né? Digamos assim. Uma pureza enorme, porque tudo veio do Criador. Não tem como dar errado. Hoje nós evangelizamos, nossa evangelização hoje, nós não estamos evangelizando porque é nós que inventou. Nós estamos apenas transmitindo aquilo que foi ordenado por Deus para nós passar para frente. Que é preciso de uma pessoa, é preciso de uma pessoa sincera, uma pessoa que creia nele, que quando lê a palavra, acredita, né, e vai evangelizar. Né, vai evangelizar. Sem evangelização, nós temos que crer primeiro para nós. Tem que viver isso.
para nós passar, né, para frente. Inclusive que em Lucas mesmo, você estava até comentando aí, né, em Mateus, em Lucas, os arrebatamentos, né, dos fiéis do Senhor no passado, que nossa, quando eu leio, parece que eu flutuo de tanta maravilha, né, que eles eram com o Senhor, acreditavam, criam no Senhor, e faziam a vontade do Senhor. O Senhor fazia fazia tudo a vontade dele através deles, né? Então, nós estamos procurando o Senhor, assim, fazer da mesma forma. Às vezes, hoje, nós temos, como eu já falei, nós temos mais facilidade nós pode até ser mais rápido para chegar, né, a esse ponto. Mas nós, às vezes, é mais lento, né? Porque eles lá viviam para isso, eles viviam. Eles largavam tudo. Os discípulos mesmo de Jesus, os 12, largavam tudo, né? Ia com Jesus, não importava, levava com nada, que desse onde levar, às vezes assim, uma roupa qualquer, né? Pronto. Agora nós preocupa com casa, preocupa não sei com o quê, não sei com o quê, aí questiona um, questiona o outro, mas não é dessa forma. O Evangelho, ele é para todos nós. São todos chamados, por isso Jesus falou, são todos, para todos chamados, todos são chamados. É poucos escolhidos, porque poucos querem fazer a vontade de Deus. E aí quer fazer a vontade própria. Eu não faço, eu estou aqui, não estou para fazer minha vontade própria. Mesmo assim, nós estamos tentando, né, Nival? Nós estamos tentando da melhor forma possível para fazer a vontade de Deus. Nós estamos tentando fazer a vontade de Deus. Então, essa forma, nós já estamos passando aquilo que nós sentimos, tentando passar um pouco daquilo que nós sentimos por Deus para evangelizar, né? De muitas formas. E o bolequinho. Eu só falando aqui, Lúcia, qual que é a chave desses profetas, né? Para eles serem arrebatados, né? Enoque, ele viveu sempre em comunhão com Deus, né? Enoque foi sempre em comunhão com Deus, na Bíblia aqui. E Elias, ele era o quê? Obediente. Ele obedecia às ordens de Deus. Então, cada um, né, teve dois afazeres. Um era obediente, o outro também andava nos caminhos de Deus. Então, essa é a chave, né? É coisa simples, né? Não tem nada de mistério. A Bíblia aqui mesmo fala. Não tem nada de mistério. É igual, às vezes as pessoas andavam com Jesus por curiosidade no início. Uhum. Normal. Um povo, né? É igual hoje, curiosidade. Né? Às vezes as pessoas vai na igreja, eu quero ser profetizado, vou lá, quem sabe Deus fala comigo. Gente, já está falando. Já só deles arrumar para ir até a igreja, já é o Espírito Santo que está ali movendo com ele, trabalhando com ele, para ele ir para ouvir a palavra. Que através da palavra que ele vai ser salvo de muitas coisas, muitos problemas, e vai solucionar muitas coisas na vida dele. E ele nem sabe disso. Aí ele vai com o pensamento, não, eu vou, quem sabe lá Deus vai falar comigo. Deus já está falando. Já está falando. E ele não tem essa noção, porque não tem o conhecimento ainda. Uhum. A partir do momento que ele passa a ter o conhecimento, ir na igreja, fazer um esforço de ir na igreja, porque às vezes no início é um pouco complicado, porque vai ter empecilho, vai ter pessoas que vão atrapalhar, não, e tal, né? Mas a hora que hoje eu vou, nem que eu vou arrastar, mas eu vou. Firma aí, vai, para ver. Aí vai ouvir a palavra, vai ter louvor, adoração, testemunho, exemplo. Gente, eu falo para a gente chegar lá, não é ficar ouvindo e vendo os lados, não, porque, igual Jesus falou, se ficar vendo os lados e não ir para frente, você vai ver coisas só que você não quer ver. Vai ver defeito. Mas é seres humanos, todos nós temos defeito. Quem de nós não tem defeito? Me fala quem é perfeito. Não perfeito foi Jesus. Ué, perfeito foi Jesus. Então, com a maneira mais carinhosa e perfeita que a gente procura o seu caso aí, por exemplo, você fala tão perfeito, tão assim detalhado, que não é difícil, não tem dificuldade nenhuma para entender. Né? Não. Os exemplos que Jesus dava lá é o mesmo exemplo para hoje, serviu para hoje. O nosso exemplo de hoje é a mesma forma, só porque é umas diferenças para o nosso viver de hoje. Mas é o mesmo segmento de Cristo.
É o meu Quando Cristo, Jesus pregava, né? é o Quando mesmo. Jesus, quando Jesus pregava, ele não tinha internet naquela época. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Hoje nós temos esse meio de comunicação que é levado ao mundo inteiro em tempo rápido, né? Jesus não teve esse meio de comunicação, telefone, internet, não teve essas parafernálias que nós temos hoje. É um meio mais rápido de evangelizar, sim, mas é um meio mais rápido também de destruição. É verdade. Ao mesmo tempo tem um ponto positivo, ao mesmo tempo também tem um ponto negativo. Mas nós estamos aqui para o ponto positivo. O que você ia ler? Pode falar aí. Eu sempre, quando eu leio a palavra de Deus, eu procuro assim, gente, eu leio. Primeiro a gente ora, tem que orar mesmo, porque só o Espírito Santo está dando discernimento correto para a gente. A maioria das vezes, eu quero discordar, mas não com a palavra de Deus. É discordar com a convivência que a gente vive hoje no mundo. Mas nós estamos aqui para discordar mesmo. Por isso que nós temos que fazer do jeito que Jesus mandou. Eu discordo disso, discordo aqui, é para discordar, porque não é se nós estamos discordando é porque não está de acordo com as leis de Deus, não está de acordo com o que Jesus ordenou fazer, né? Não está de acordo. Então nós temos que, por isso tem que estar atualizado. Tem gente que tem, às vezes, eu mesmo, às vezes eu fico procurando assim, eu tenho que aprender mais, eu tenho que aprender mais. A gente está 20 anos lá na igreja, eu sei, já fui assim, já fui na igreja, já tem 20 anos que eu tô evangelizando, tem 20 anos, e a pessoa sempre tem novidade. Tem novidade, a pessoa nunca vai saber o 100%. Não vai, porque sempre o Espírito Santo tem coisa nova para nós. É esse prazer que a gente tem que ter, né? Sempre o Espírito Santo tem coisa nova. Mesmo esses servos do Senhor lá que foram arrebatados, podem ver que foram poucos. Então, se foram poucos, porque foram poucos que fizeram realmente 100% a vontade do Senhor, porque vocês não iam dessa forma. Né? Com certeza. Esse é um exemplo maravilhoso para nós hoje. Pode pegar firme nesses exemplos, gente, vai dar certo, vai funcionar. Mas tem um exemplo maior do que Jesus? Não tem. Porque Jesus foi arrebatado, foi daquela forma para o céu, mas ele foi diferenciado. Todos eles foram diferenciados. Jesus foi o único maior diferenciado, porque Jesus veio com um propósito maior. Foi até para salvar, né, a humanidade. Então, ele foi uma diferença maior e diferenciada, porque ele se dispôs a vir como humano para morrer naquela cruz, da forma que morreu, né? Para salvar a humanidade. A parte dele foi tremenda. Que ser humano hoje, o que é isso? Eu acho que eu não consigo ainda admitir isso na minha mente, que a minha mente acho que é um pouco bem menos, né? Mas admitir que tem alguém ainda nessa face dessa terra que pensa o que Jesus fez, não tem como, nem pensar. Então, Jesus fez perfeito, único, pronto. Né? Então, nós só tem que fazer o que exatamente? Só segui-lo, pronto, simples. Né? E ele fala que se segui-lo, né? Sim, sei. Eu vou só ler aqui o 9 aqui, só para complementar a palavra de Deus. Eu achei interessante aqui que Jesus, ele, em Lucas 9, do 1 a 6, ele dá instruções, né, para os 12 que ele separou, né, para andar com ele. Então, eu achei interessante, eu já li Lucas, os livros dele várias vezes, assim, mas eu acho... Eu aprendi a amar tanto a Bíblia, de Mateus e Lucas, que eles falam um pouco de Mateus, né? Então, é tipo assim, uma repetição, mas uma confirmação, né, do que eles viveram, porque eles também andaram com Cristo, né? Então, estão confirmando, né, o que eles viram, eles escreveram também, né? Que eles viram, que eles presenciou. Então, isso é um prazer para nós, estar passando para nós, e nós aqui estamos ouvindo, temos que falar e continuar, para dar continuidade, para servir para muitos, né? Para ser discípulo de Jesus. Nós vamos ter, eu mesmo falo, Jesus, eu quero ser discípulo do Senhor, mas ainda falta muito ainda, falta muito. Né? Que já lá em Jesus, ali primeiro,
do 9, do 1 ao 6. No primeiro versículo aí, fala assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Olha, isso foi uma autoridade. Então, Jesus transmitiu, como você falou aí, que tem a capa de Elias, né, para Eliseu, foi uma transmissão. Então, Jesus... internet está cortando, não sei se a minha é a sua. É a sua, que eu estou te vendo aqui muito diferente. Cortando, né? Você está assim trêmulo só, né? Aí, deu autoridade, transmitiu, né? Poder para os discípulos. Então, que ficou bem claro, né? Sobre todos os demônios. Para eles, né? Ter autoridade. Isso, autoridade sobre eles. Porque se Jesus não fizesse isso, como que eles iam expulsar? Se essa autoridade que tinha que vir de Jesus, porque Jesus veio do céu, do Criador, veio com poder e honra e glória, só porque ele veio em forma de humano, mas dentro dele, ele tinha esse poder e ele não abandonou esse poder. Então ele viveu aqui, sacrificou muito por estar aqui, mas esse poder ele agarrou firme, porque ele sabia de onde ele veio. Ele sabia o poder onde ele estava, quem passou o poder para ele, quem deu essa autoridade para ele lá, né? Então, eu queria que passasse por isso. Tinha que passar por isso. Senão o discípulo morria. Porque eles foram de segundo. Não é? Não tem como. Aí, todos os demônios, né? E para efetuarem curas. Olha que maravilha. Hoje as pessoas não veem isso mais. Não vê isso mais. Pode observar que não vê isso mais, né? Sobre as curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus. Hoje, gente... Quem prega o reino de Deus? Hoje está assim, contando os dedos. Tem pessoas que questionam demais a simplicidade que é a palavra de Deus. Questionam, não tem coragem, não tem atitude para pregar a palavra de Deus. Vê erros, mas não vê o certo, né? As atitudes do Senhor. Por isso que não consegue ir lá e ir de pregar o evangelho. Só vê erro. Então a gente tem que corrigir nossos erros e ir. Pode ir que vai dar certo. Se crê no Senhor, o Senhor já passou os poderes para nós. Já passou. É dele, é nele, é dele. Então, oração, jejum, né? Comportamento, atitude, transformação, né? Então, tudo isso aí nos ajuda a pregar o reino de Deus. E a curar os enfermos. Gente, eu acho isso é uma atitude tão maravilhosa, porque tantos enfermos que tem, gente. Tantos enfermos. E tantos se dizem ser servos que cura, que sabe a palavra, eu conheço e tal. Vai lá e cura o enfermo, então. Vai lá, põe suas mãos. Não é você que vai curar, não, é Jesus. Vai lá, você tem essa fé suficiente? Vai lá, faça a obra do Senhor, né? Eu falo, Senhor, eu quero esses dons, mas o Senhor me confirma no meu coração para mim ir lá e fazer. Igual o Senhor ordenou os discípulos, né? Para mim ter essa autoridade, eu tenho que pegar quem? A Jesus. Eu tenho que pegar ele. Não adianta eu só ficar olhando, observando. Eu tenho que ter essa atitude de fazer, né? Orar e jejuar e tá ligado no trono da graça. Senão não vai funcionar também, né? Lá no 3. E disse-lhes, nada leveis para o caminho. Nada leveis. Nem bordão, que antigamente falava bordão, né? Que eles falam, né? Acho que é, não sei se é bengala que fala hoje. Bordão. Nem alforge. Alforge é exatamente o quê? Que eu quero, sim, identificar, que eu acho que tem... Naquela época era o lugar onde os profetas carregavam uma sacola, esquerda uma sacola. Alforge. Tipo um bornal hoje. Hoje fala bornal. Naquela época era sacola. Isso. Eu Qual pensei foi o outro isso que você falou antes aí? Bordão. Bordão? Carregava um bordão? Eu creio que alguma coisa, uma madeira, não sei. Mais ou menos isso, né? E o alforje. Nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas, nem roupas. Nem roupas. Igual eu tô falando, tanto que era difícil para eles pregar o evangelho. Era difícil, gente. Para atravessar uma cidade para outra, tinha que atravessar de barco, de canoa, sei. Eles faziam lá aqueles barquinhos, né? Aquelas coisas lá para atravessar. Bordão? Era difícil.
Bordão era vara grossa e comprida, que serve de apoio para quem caminha. Aquele igual o pastor andava, cajado. Exatamente, autoridade, tipo fala autoridade. A Bíblia né? fala cajado, outra fala bordão, outra fala... outros, né? Acho que nessa época que eles Bastão, falam bordão, porque estava escrevendo, certamente... cajado. É porque tem Bíblia que fala um significado diferente. Diferenciado, é verdade. Então, nem túnicas, né, que eram as suas roupas deles, que eles usavam nessa época, eles levavam, então era única, né? Aí lá no 4 fala, na casa em que entrastes, ali permanecei, e dali saireis. E aonde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Isso aqui eu achei interessante aqui, ó. Sair dali da cidade, né, sacudir o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Por que contra? Eu acho que é uma coisa assim, muito séria. Eles não quis receber. Se um dia, ou vez ou outra, eles quisessem receber novamente, eu creio que o Espírito Santo ia trabalhar nessa área, porque ele tinha que mandar outra pessoa. Eles que onde eles passavam, eles não voltavam mais. Então, era um testemunho dessa forma, que Jesus ordenou eles fazer. Então, pronto. Eles fizeram a parte deles. Eles foram lá, pregaram a palavra, eles mal ouviu, não quis saber, fala, não, vai embora, né? Não quer saber, não acredito nesse Deus e tal. Essas questões que hoje muitas pessoas ainda têm. Muitas pessoas ainda têm. Que eles não aceitam a palavra de Deus. A gente vai pregar a palavra, eles negam. Ah, não acredito. Deus, se existisse realmente, nós não sofríamos tanto, todo mundo tinha coisa boa, do bom e do melhor, e tal, e vai. Eles lá, igual Jesus falou, não levavam nem túnicas. Pronto, largava tudo e ia pregar o evangelho. Por que hoje será que nós é tão mais melhor do que eles? Mas, infelizmente, hoje nós é melhor porque nós veio Jesus que deixou isso para nós. Essa palavra maravilhosa para nós seguir, né? Que é o próprio ele, né? Pregando. Então, essa parte eu achei interessante, esse testemunho aí, para deixar testemunho. Ele ficou testemunho de muitos que eles foram, bateram na porta para pregar o evangelho, para salvação de vida, salvação, cura, libertação, que Jesus ordenou, né? As curas que antigamente impunham as mãos, que hoje poderia também ser a mesma forma. As pessoas hoje questionam demais, coisas simples de fazer, as pessoas não querem fazer. Só vê erros. Falei, gente, vocês não sabem o que... Eu fico imaginando, quando eu leio a Bíblia, eu fico viajando, enquanto esse povo sofreu para pegar o evangelho. Jesus, o próprio Jesus sofreu. Os dele negou ele, né? Então, você imagina. Eu estava vendo um comentário de um crente na época, ele foi em 1900. Assim, quando abriu a Assembleia de Deus, eles iam pregar na rua, Lúcia, eles, às vezes, tinham que sair, porque as pessoas jogavam pedra neles, quando eles iam pregar, fazer... Então, olha só para você ver. Ele falando que na época dele, uns 30 anos atrás, bem no início da Assembleia de Deus aqui, tinha o culto nas ruas, né? Hoje não fazem mais. E aí, quando eles iam fazer, eles jogavam pedra, eu sentia pedra caindo, as coisas tudinho. Hoje está tão bem mais fácil, entre aspas, né? Mais fácil, entre aspas. Mas já está querendo voltar esse tempo aí, já está querendo voltar. Só quem sente na pele somos nós que vamos tentar pregar o evangelho, né? A gente vai falar com uma pessoa, não, para então, agora eu volto. Ou corre. Então Jesus, né, ele ordenou aos seus discípulos. Se quem não quiser ouvir, saia. Você não é obrigado a pregar o evangelho porque não quer ouvir.
Porque quem muda a pessoa é o Espírito Santo. Não somos nós. E às vezes eu vou falar muita coisa, a pessoa vai falar assim, nossa, mas que crente enjoado, que pessoa, não. Esse Deus dele deve ser enjoado demais, porque ele é enjoado, nosso Deus. Então eu falo de Jesus, falo do nosso Deus, mas quem faz a obra é ele, não sou eu. Eu sou o mensageiro. Mas, exatamente. Nós somos mensageiros e nós temos que estar disposto a levar essas pedradas e levar o não, críticas e tudo mais. Mas, igual nós, por exemplo, hoje, nós estamos dispostos a isso. Essas pessoas que se diz ter conhecimento na palavra de Deus, pessoas que hoje conhecem, já foi crente, às vezes estão assim, revoltados com alguma coisa dentro da igreja, que acontece sim, hoje é o que mais está acontecendo. Gente, eu não acredito que sabe a palavra de Deus, sabe como conduzi-la, sabe levar, trabalhar com a palavra, levar a palavra para alguém, vai ficar de braços cruzados sem fazer nada. Que crença de Deus é essa? Deus, por isso que Jesus falou, são todos chamados, poucos escolhidos, porque muitos não iam ter disposição para pregar, para ir de pregar a palavra, ter coragem de falar a verdade, ter coragem de levar pedrada, tapada, né? O não na cara, decepção, choro. Você vai lá. E hoje eu não insisto muito assim, não. Assim, eu vou na casa, eu faço. Hoje eu tive facilidade, porque eu nunca levei o não. Eu entro para dentro, me chamo, eu prego a palavra, falo, a pessoa me recebe muitíssimo bem, com maior educação. Maior educação. E eu volto, só que lá eu não volto mais, porque eu não vejo atitude diferenciar. Aprendeu alguma coisa e sabe a verdade. Por que não vai lá, faz o que Jesus falou então? Ajuda nós a levar o evangelho, ajuda nós a pregar o evangelho. Gente, Jesus está voltando e tem família nossa, próxima a nós, que precisa ouvir o evangelho, precisa de ajuda para levar o evangelho, precisa de ajuda, precisa de conselho, precisa de ajuda para uma oração, precisa de ajuda de evangelismo. Não vai, não toma atitude, não sai do lugar para fazer nada. E se Deus, Deus não quer? Quer, claro que Deus está de olho, mas gente, Deus vai dar a chance até na última hora. Vai que até na última hora fica incomodismo, fica. Perigoso ficar. Faz igual a mulher do... Até nós estamos correndo risco, nós estamos aqui pelejando. Né? Então é isso aí. Vamos. O evangelho, gente, vamos ajudar nós a levar o evangelho. Essas instruções Jesus deixou para os 12, mas os 12 passou para frente. Os que quis ouvir, que quer ouvir, tá até aqui, né, na palavra. Então começa a ajudar nós aí para levar o evangelho. Não fica olhando só as coisas feias, não. Vamos ver as mais bonitas, que é mais fácil. Porque as feias elas vão ver todo o tempo, até de nós mesmos. Vamos tirar a sujeira do nós primeiro, vamos de boa, né? Mas nunca vai ser de boa, né, Nivaldo? Porque nunca é fácil para ver o evangelho. Porque é a verdade, né? A verdade dói, às vezes. A verdade dói. Por isso que vamos agradecer aquilo para aqueles que entraram, que nós não falamos, né? Faltou isso. Que o Sérgio Marques, nós falamos do Sérgio Marques, que Deus abençoe sua vida e toda a sua família, né, Sérgio? A Jéssica Silvestre, Deus abençoe sua família também. Luciano, meu sobrinho, que Deus abençoe, né? Esse dia ele fez aniversário, dia 15 agora, né? Foi dia 15. Deus abençoe sua família, seus filhos, esposa, cada um, né? Cada um, modo muito especial, que Deus abençoe ricamente cada um deles, né? Porque você dispõe aí um tempinho desse, tirando um tempinho desse para ouvir, né, Nivaldo? Um pouquinho da palavra do Senhor. Amém. Eu lembro também que entrou em meus filhos, que Deus... O Guilherme, que Deus abençoe a vida, né? Cada um, né? Força, coragem a ele para suportar muitas coisas que ele vai, né, tá trilhando. Deus tem muito mais para ele sabe disso. Essa tem uma firmeza aí. Deus tem trabalhado com ele e vai continuar. Mas ele tem que firmar. Firma no propósito do Senhor, que você não tem nada a perder. Você tem só a ganhar. Também a Yasmin ontem, né, Lúcia, que nós fomos, que dia que foi o aniversário dela? Foi ontem? Sábado? Foi ontem mesmo. Foi ontem mesmo, dia 17. Deus abençoe sua vida, essa moça, né, especial, que Deus colocou como neta sua, né, Lúcia? E como minha segunda sobrinha.
e quase neta também, né? Que Deus abençoe a vida dela, dos seus pais, seu irmão ali na fazenda, né? É a oração nossa para esses hoje, Lúcia, aqueles que estão ouvindo, vão ouvir em outros momentos, né? Eu não... E também, Lúcia, esse mês também nós não vamos podemos deixar, né, de comentar sobre o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de conscientização ao suicídio. Né? Nós estamos falando, eu creio eu que no finalzinho, Lúcia, da última semana, nós vamos estar fazendo uma live sobre o suicídio, né? Eu acho que vai ser no próximo dia 25, Lúcia, né? Já vamos agendar na sua e na minha aí, né? Nós já estamos comentando algumas coisas sobre o suicídio, tá? Tem que ser a segunda que vem, de hoje a 8. É, segunda que vem, tá? Aí nós já vamos anotar na nossa agenda aqui, eu vou anotar, nós vamos estar falando sobre isso aí e o que a Bíblia nos fala sobre isso. Porque todo o ensinamento nosso é mediante a leitura bíblica, na Bíblia. Então vamos ver o que ela fala. O que nós vamos encontrar aqui, né, Lúcia, sobre este mal do século. Se ele já existiu, o que é, como está hoje, né? Vamos, o que Jesus fala aqui no Novo Testamento, né, sobre como mantermos focado, não ficar pensando neste mal, né? Vamos dar algumas orientações, né, Lúcia? Né? Né? Vamos tentar. Eu como minha função de psicopedagogo, né? Uhum. A gente faz tem mais conhecimento até melhor, que você convive com os jovens, né, com os adolescentes, mas a Bíblia tem um embasamento também sobre isso. Eu creio que Deus vai dar um clareamento maior, uma sabedoria melhor, um discernimento. Você ir dar uma pesquisada para ter uma base bíblica também, para ajudar os pais, ajudar eles também na escola, né? E é bom eles, aí você fala do vídeo que você vai fazer esse decorrer da semana, para que eles possam estar focados nisso, para ajudar esses jovens, esses adolescentes, que a maioria é adolescentes jovens, porque a cabeça deles é nova. Então o inimigo é mais fácil do inimigo atacar. Eles não têm conhecimento correto ainda. Às vezes os pais tentam, né, da melhor forma possível em casa, mas chega uma certa idade ali, né, é complicado. Você precisa de ajuda, né, espiritual. É o espiritual mesmo. Estamos agendando aqui, no dia 25, próxima semana, né? Falar sobre o Setembro Amarelo. Agendar para nós. E no decorrer da semana vamos estar pesquisando, vamos estar vendo. E eu vou passar também para eles também, né, sobre o vídeo, nós vamos falar. Creio que eu vou pedir a diretora para a gente passar o link, Lúcia, para eles, né? Dessa live nossa, né, do projeto Orando em Família, direcionada a esse tema, né? Setembro Amarelo. Vai dar certo. Eles mesmo em casa podem ouvir, dias para ouvir, para ter uma insistência maior, para eles estar entendendo o que é a palavra do Senhor, o que é entender esse lado aí, né? Para evitar o pior para a vida deles, né? Então vamos orar, né, Mibão? Eu acho que nós já falamos. Já passou um pouquinho, né? Passou, vamos orar rápido aqui. No decorrer da semana eu todo dia, né? Eu já orei muito, mas se Deus quiser, eu vou continuar orando. Deus vai me dar força e coragem para isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento agora, Senhor, eu peço a presença gloriosa do Senhor, que eu já sinto a presença do Senhor, que a palavra do Senhor que nos edifica, nos traz a paz, a alegria e a confiança que o Senhor está perto de nós. E eu creio nisso, eu acredito, eu sei que todos que estão ouvindo estão acreditando, Senhor, sabe que essa palavra está aqui conosco, Senhor, em nosso coração. Nós temos que vivê-la, ela. Jesus não deixou essa palavra, Deus não deixou só para nós ler, não. E nem para ficar no nosso coração, não. Para nós viver, passar para frente, falar para as pessoas, evangelizar, levar a palavra correta do Senhor. Nós estamos tentando, Senhor, aproximar o máximo do Senhor que nós pudermos, Senhor. E eu quero aproximar eternamente do Senhor. E quero que todos, Senhor, que eu não creio, Senhor, que aqueles que ouviram a palavra, que Deus tocou no seu coração, que Deus transformou sua vida, que Ele tentou fazer o melhor através da palavra do Senhor, que vai ficar só guardado para eles.
tenho certeza, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor vai mover essa pessoa a passar a palavra dele para frente. Passar o que ele aprendeu de bom e de melhor do Senhor, vai passar para outras pessoas, para os seus amigos, colegas, que seja qualquer idade, Senhor. Que a palavra do Senhor que não especifica de idade que vai ter que ouvir falar, é de mamando a caducando, digamos assim, para pegar a forma geral, Senhor, de todos os seres humanos que precisam ouvir a palavra do Senhor. Até a criancinha, Senhor, que está gerando, precisa sempre estar ouvindo a palavra do Senhor corretamente, para estar aprendendo, guardando o seu coração, né? Semeando. Nós somos pais, somos avós hoje, nós estamos semeando, Senhor, a palavra do Senhor, que vai cair em terreno fértil, Senhor, aonde tem um bom esterco. Esse esterco, Senhor, é o coração bom, cheio de amor, para ouvir, guardar para ele naquele momento e ter um discernimento profundo do Senhor e passar para frente, Senhor. Para que não haja, Senhor, não haja impedimento nenhum, que o inimigo não entre, Senhor, para impedir nada. E tudo que vem do céu, Senhor, o Senhor tira toda maldição, tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu repreendo todo mal, Senhor, todo mal. Que cair, que nós for falar a palavra de Deus, que eles forem transmitir, Senhor, nós pessoas falar, que o Senhor está repreendido, em nome do Senhor Jesus. Que nos abençoe, que nos guarde, que nos governe, uma boa noite para nós, uma boa semana para todos nós, né? Que abençoe todas as autoridades, a nossa cidade inteira, que nós estamos precisando, Senhor. Um bom paz, um bom comportamento, Senhor, espiritual. Porque se hoje nós pensamos que isso é difícil, amanhã vai ser pior. Nós vamos pensar que vai ser melhor porque nós estamos com Jesus. E Jesus falou que não nos abandonaria, que nós ia mandar o Consolador, ia mandar o próprio Deus para nos ajudar, nos abençoar, para nos livrar de todo mal. Então, nada vai nos atingir, nada. Então, só nós não temos medo, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos tirar nossa foto, né? Tirar foto. Tirar foto. Deixa eu pôr aqui no lugarzinho aqui, fica mais fácil para nós. Tirou? Parou aí? Não, é porque eu apertei o botão errado. Agora foi. Nossa, Maria. Então vamos lá. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Jesus amém. Não voltar para nós até segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus para todos. Amém.